Essa teologia está levando milhares de crentes ao inferno. E o mais assustador é que ela veste roupa de santidade, fala como se fosse o próprio Cristo e se esconde atrás de versículos mal interpretados. Mas Jesus nunca pregou isso. Enquanto multidões correm atrás de bênçãos, sucesso financeiro e declarações positivas, a cruz está sendo deixada de lado. A mensagem do arrependimento, ignorada. A santidade, substituída por slogans de vitória. A eternidade, trocada por conquistas temporárias. A teologia da prosperidade está matando a fé verdadeira. E o mais chocante, muitos estão se achando salvos, quando, na verdade, estão caminhando direto para a condenação. Jesus foi claro quando disse: "Não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Mateus 6, 19, 21. E ainda alertou: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus." Mateus 7, 21. Hoje, vamos expor essa mentira perigosa que se infiltrou na igreja e entender o que Jesus realmente ensinou. Se você está cansado de ouvir um evangelho açucarado, superficial, que só massageia o ego e nunca confronta o pecado, esse vídeo é para você. Prepare o coração. Porque a verdade pode ser dura, mas ela liberta. Se você está pronto para ouvir o que quase ninguém tem coragem de dizer, continue comigo. Tudo começou com uma semente. Mas não foi a semente da fé. Foi a semente do engano travestido de promessa. A teologia da prosperidade nasceu nos Estados Unidos, no século XX, misturando elementos do evangelho com conceitos de autoajuda, positivismo e até ocultismo disfarçado. Pregadores carismáticos, com palavras doces e bem ensaiadas, começaram a ensinar que fé verdadeira se prova com resultados materiais. Carros, casas, viagens, saúde perfeita e contas bancárias cheias. E o pior, eles usavam versículos bíblicos para embasar suas promessas. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que esses textos foram arrancados do contexto e usados como varinhas mágicas, criando um Deus que serve ao homem, ao invés de um homem que serve a Deus. Aos poucos, igrejas começaram a trocar o púlpito pela plataforma, a oração pelo coaching, o arrependimento pela declaração de vitória. E o foco deixou de ser o céu. Passou a ser o sucesso na terra. Jesus virou um mascote do sucesso. O Cristo sofredor foi substituído pelo Jesus investidor. O evangelho da cruz por um evangelho de conquistas. Mas a pergunta é: quem é o maior beneficiado dessa teologia? O povo? Ou os pregadores que vendem milagres, campanhas e promessas em troca de ofertas? Essa teologia não se infiltrou à força. Ela entrou sorrateiramente pela carência humana. Pessoas desesperadas por solução rápida, por escape, por um atalho para a felicidade. E em vez de serem curadas pela verdade, foram seduzidas pela ilusão. Na próxima parte, vamos ver o que Jesus realmente ensinou sobre riqueza, pobreza, sofrimento e o verdadeiro significado de ser abençoado. E se esse conteúdo está abrindo os teus olhos, não esqueça de se inscrever no canal agora, porque a verdade que liberta continua nas próximas partes, e você precisa ouvi-la até o fim. Jesus não prometeu carros do ano. Ele não disse que quem o seguisse teria casas em condomínios fechados ou férias em Dubai. O que ele prometeu foi cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Agora me diga, onde? Nesse versículo, cabe a lógica da teologia da prosperidade. Jesus nunca prometeu conforto terreno. Ele prometeu que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Os apóstolos, homens de fé inabalável, foram perseguidos, açoitados, presos e mortos. E você acha mesmo que Deus estava distante deles porque eles não tinham uma vida abundante no bolso? O problema da teologia da prosperidade é que ela distorce o conceito de bênção. Na Bíblia, bênção não é riqueza. Bênção é ter comunhão com Deus mesmo na escassez. Bênção é passar pelo vale da sombra da morte e ainda assim não temer. Bênção
é ser perseguido por causa da justiça e se alegrar por isso. Mas esse evangelho moderno não quer saber disso. Ele troca a cruz pelo cartão de crédito, transforma o altar em palco e substitui a adoração sincera por slogans publicitários. Você nasceu para vencer. Você é cabeça e não cauda. Sua vitória já chegou, só falta você determinar. Mas o verdadeiro cristianismo não é um negócio lucrativo. É uma entrega sacrificial. É perder para ganhar. É morrer para viver. E aqui está uma verdade dura. Quem prega um evangelho sem cruz está pregando um evangelho sem Cristo. É isso que milhares estão ouvindo hoje. Uma mensagem maquiada, emocional, motivacional, mas vazia de arrependimento, renúncia e verdade. Na próxima parte, vamos revelar como esse falso evangelho está formando cristãos superficiais, egoístas e cada vez mais distantes de Deus, mesmo dentro das igrejas. A teologia da prosperidade está criando um novo tipo de cristão. Um crente que entra na igreja buscando o que Deus pode dar, e não quem Deus é. Um adorador que canta bem alto, mas só quando tudo vai bem. Um servo que serve enquanto recebe, mas abandona a fé no primeiro vento contrário. É o evangelho do interesse, não da entrega. Esses cristãos não suportam ouvir sobre arrependimento. Não querem saber de renúncia, e muito menos ouvir que seguir Jesus envolve perder para ganhar. A fé deles está condicionada. Deus, eu te sirvo, mas só se o Senhor me der o que eu quero. E o resultado disso? Estamos vendo igrejas lotadas de pessoas vazias. Pessoas que vivem se sentindo frustradas com Deus, como se ele fosse um gerente ineficiente que não entregou o que prometeram no púlpito. Esses crentes modernos vivem cobrando bênçãos que Deus nunca prometeu. E quando a vida aperta, quando o milagre não vem, quando a cura não acontece, eles desistem, porque nunca nasceram de novo. A teologia da prosperidade não forma discípulos, ela fabrica clientes. Clientes exigentes mimados, que tratam a oração como uma negociação comercial. Senhor, eu fui fiel nos dízimos, então o Senhor me deve. Eu jejuei por 21 dias, cadê minha vitória? Eu fiz minha parte, agora é a sua vez. Deus. Mas Deus não trabalha com barganhas. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. E o verdadeiro cristão entende que servir a Deus não é um meio para alcançar bênçãos. É o próprio fim. Ele é a bênção. Essa geração que foi alimentada com promessas de riqueza e sucesso não sabe lidar com a dor. Não sabe o que fazer quando a resposta do céu é o silêncio. Porque lhes disseram que se tivessem fé suficiente, Deus seria obrigado a agir. Mas a fé verdadeira não manipula Deus. Ela confia mesmo quando o milagre não vem. Ela permanece firme mesmo quando tudo desaba, e essa fé, meus irmãos, não se aprende em conferência de prosperidade. Se aprende no vale, na luta, na perseverança. Na próxima parte vamos mostrar como Jesus expôs esse tipo de religião corrompida e alertou com palavras duras que muitos que hoje se consideram abençoados serão rejeitados por ele naquele dia. Imagine isso, um grupo de pessoas diante de Jesus no dia do juízo. Crentes, evangélicos, pessoas que frequentaram igrejas, cantaram louvores, deram dízimos, pregaram, mas ouvem do próprio Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Mateus 7:23. Essa não é uma parábola. Não é uma história simbólica. É um alerta real, vindo dos lábios do próprio Filho de Deus. Essas pessoas não eram do mundo. Elas se consideravam parte da igreja. E pior, elas estavam absolutamente convencidas de que seriam salvas. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. A resposta de Jesus é o corte mais profundo. Nunca vos conheci. Não é que Jesus os conheceu e depois os rejeitou. Ele está dizendo que nunca houve relacionamento verdadeiro. E por quê? Porque usaram o nome dele para alimentar seus próprios reinos pessoais. Usaram o nome dele para promover seus ministérios, suas conferências, suas carreiras religiosas. Fizeram obras em nome de Deus, mas o coração nunca pertenceu a ele.
estavam mais preocupados com os aplausos da terra do que com a aprovação do céu. É exatamente esse tipo de cristianismo que nasce da teologia da prosperidade, um evangelho centrado no homem, não em Cristo. Um culto voltado para resultados, não para rendição. Um altar transformado em palco, onde o Espírito Santo é apenas um coadjuvante nos shows de fé. Jesus não pediu multidões. Ele chamou discípulos. E o caminho do discípulo é estreito, difícil, exige cruz, renúncia e obediência. Por isso ele disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. É sobre obedecer, sobre viver uma fé que transforma o coração, não que apenas enfeita o exterior. Uma fé que busca a glória de Deus, não a glória pessoal. Essa parte do Evangelho foi removida por muitos púlpitos modernos, porque ela não vende. Mas é justamente ela que salva. Na parte 6, vamos revelar como a Bíblia nos alerta contra esse evangelho corrompido e como os apóstolos já viam esse problema se infiltrando na igreja desde o início. Prepare-se, porque você vai enxergar com clareza que o evangelho pregado por muitos hoje jamais foi o evangelho de Cristo. Essa guerra espiritual não começou agora. Desde os tempos da igreja primitiva, os apóstolos já enfrentavam uma ameaça que, infelizmente, ainda cresce como uma praga silenciosa. O surgimento de outro evangelho. Paulo foi direto aos Gálatas, uma igreja que estava começando a se desviar do evangelho puro por causa de falsos mestres. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Percebe o peso dessa frase? Nem mesmo um anjo do céu está autorizado a modificar a verdade do evangelho. Ou seja, não importa se a mensagem é doce, bem produzida, emocionante, popular. Se não for o evangelho de Cristo, é maldita. E o que esses outros evangelhos têm em comum? Eles diminuem a gravidade do pecado. Eles exaltam o homem. Eles distorcem a cruz. Eles prometem glória sem sofrimento. Na teologia da prosperidade, o sacrifício de Jesus é reduzido a um cheque em branco para bênçãos materiais. O Espírito Santo se torna um mensageiro de bênçãos, não o Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Paulo avisou: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e seguirão mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo é agora. Pessoas estão escolhendo líderes espirituais não pela verdade que pregam, mas pelo conforto que oferecem. Querem um evangelho que massageie o ego, que ofereça soluções rápidas, que diga: você é incrível. Em vez de dizer: arrependa-se, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a Cristo. Se até os apóstolos já estavam enfrentando essa distorção, imagine o que Jesus pensa da igreja que se rendeu a ela hoje. Não é exagero dizer que muitos púlpitos atuais estão anunciando um Cristo que a Bíblia não conhece. Um Cristo que nunca exige arrependimento, nunca confronta pecado, nunca corrige seus seguidores, nunca diz não. E esse Cristo não salva. Na próxima parte, vamos ver como Jesus definiu com clareza o que realmente significa segui-lo e como isso contradiz totalmente o Evangelho da prosperidade. Prepare o coração. Jesus nunca prometeu facilidade, enquanto o falso evangelho atrai multidões com frases como: Deus vai te exaltar, você nasceu para vencer, ou tome posse da sua bênção. O verdadeiro Cristo disse algo que muita gente finge que não leu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz. Seguir. Essa ordem é o oposto exato da teologia da prosperidade. Porque o Evangelho de Cristo não é sobre o que eu ganho, mas sobre o que eu perco por amor a Ele. É sobre abrir mão de sonhos, vontades, status, orgulho. Tudo isso por algo maior, a eternidade com o Pai. Mas hoje pregam um Jesus que não exige mudança, não confronta pecado, não separa o santo do profano.
Um Jesus que diz: pode continuar vivendo do seu jeito, desde que você creia em mim, tudo vai dar certo. Mentira. Jesus alertou claramente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Sabe qual é o evangelho da porta larga? É esse que promete sucesso sem santidade. É o que te dá conforto na terra e te deixa despreparado para o céu. O verdadeiro evangelho não é popular. Ele é cortante. Ele é desconfortável. Ele exige renúncia. E é justamente esse desconforto santo que gera transformação real. Por isso, a maioria rejeita. A maioria quer o Jesus dos milagres, mas não o Jesus da cruz. Quer o pão multiplicado, mas não o quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O verdadeiro evangelho sempre será rejeitado por aqueles que desejam glória terrena, porque ele não massageia o ego. Ele crucifica o ego. Na próxima parte, vamos mostrar as consequências eternas desse falso evangelho e como ele está levando multidões sinceras para longe da salvação. É a parte mais importante até aqui. Não pare agora. Se o evangelho que você segue não confronta o seu pecado, ele não salva a sua alma. Essa é a verdade mais dura e mais negligenciada dos nossos dias. O evangelho da prosperidade, da autoajuda, da conquista e da autopromoção é um caminho largo disfarçado de fé cristã. Ele seduz com promessas de bênçãos. Ele atrai com uma imagem deturpada de Deus, um Pai celestial, que existe apenas para satisfazer desejos humanos. Mas ele não prepara o homem para a eternidade. E é aí que está o perigo, porque ao contrário do que muitos pregam, nem todo cristão será salvo. Jesus mesmo disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. Essas palavras não foram ditas para ateus, pagãos ou satanistas. Foram ditas para pessoas religiosas, gente que frequentava templos, cantava louvores, fazia orações, mas que estavam seguindo um outro evangelho, um evangelho que nunca exigiu arrependimento verdadeiro, um evangelho que nunca os levou à cruz, um evangelho que prometia o céu, mas os conduzia direto ao inferno. E você, que evangelho tem seguido? Se é o evangelho da fama, da influência, das campanhas por bênçãos materiais, se é o evangelho que transforma Deus em um garçom espiritual, pronto para atender pedidos, saiba que ele não salva. O verdadeiro evangelho é aquele que te leva ao arrependimento, que te confronta, te esmaga, te despedaça, mas depois te levanta com graça e verdade. Ele não promete facilidade, mas garante presença eterna com o Pai. Ele te prepara para o sofrimento, para o deserto, para o anonimato, porque entende que a recompensa não é neste mundo. A recompensa é Cristo, é o reino, é a eternidade. E só os que o seguem com fidelidade até o fim, com arrependimento genuíno e uma fé que produz frutos, serão recebidos de braços abertos naquele dia. O restante, mesmo com Bíblia na mão e Senhor nos lábios, será lançado fora,